Salve, salve, amigo tricolor, amiga tricolor, tricossauros de todo o país, de todo o planeta, satisfação gigante ter os amigos aqui toda terça-feira, 20 horas, para a gente poder falar, é claro, né? Sempre do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Tricossauros na área, eu, Rony Altieri, do São Paulo Raiz, Alex Prado da Olé Tricolor, Fernando Benincasa, que está chegando aí também, atrapalhou um pouquinho por causa da chuva, né? Caiu um pé d'água aqui para a região, para a Zona Leste, aqui, para a Zona Sul, enfim. E hoje, esse convidado para lá de especial, né? Super convidado, um T-Rex, Eduardo Afonso, que faz todas as coberturas lá do nosso querido São Paulo há tanto tempo. Satisfação gigante, viu, Edu? Ter você aqui com a gente, amigo. Tudo bem, Rony? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Alex, tudo bem? Boa noite, Edu, tudo bem? Prazerzaço receber você aí nos Tricossauros. Sou seu fã do seu trabalho e ainda mais cobrindo o nosso São Paulo Futebol Clube, né? Prazer, Edu. Boa, prazer é meu. Quero agradecer demais o convite. Dar um abraço aqui no Rafael Rossi, que é meu parceiro aí, que foi o cara que deu essa encaminhada, essa participação aqui. Vocês perceberam que eu nem tirei o meu uniforme, que eu estava trabalhando até agora, então não dava nem tempo de... Eu estava mandando um último boletim para a ESPN, faz 2 minutos que eu consegui passar, eu nem consegui sair do estúdio que eu tenho aqui em casa, que eu montei, e nem consegui trocar a camisa. Eu normalmente não participo com a camisa da ESPN e da Fox, mas ia atrasar até eu arrumar tudo, vou fazer daqui mesmo. E estou à disposição de vocês, assim que o Fernando aparecer aí também, vamos trocar essa ideia aí e falar sobre o São Paulo aí, que vive um novo momento, uma nova fase. Hoje apresentou hoje anunciou o seu último reforço, vai ser apresentado amanhã o Benítez. Enfim, tem chance de retomada do brasileiro, do paulista no final de semana. Tem muita coisa acontecendo no São Paulo e no futebol paulista, principalmente. É isso daí, ó. Você falou no Fernando, o homem apareceu aqui, o Fernando Benincasa. O homem enfrentou a tempestade e está aqui com a gente, querido Fernando Benincasa. Prazer, irmão, ter você aqui hoje à noite. Boa noite, Rony, boa noite, Alex. Um grande prazer em receber aí o Edu Afonso, né? A última vez que nós estivemos juntos, acho que foi lá no Plaza Sul, né, Rony? Estivemos com o Edu, né? No Fute Encontro? Fute Encontro, né, do Plaza Sul. Fute Encontro, exatamente. Na vez que estava o doutor José Sanches de Aquino, o dia que foi Exato. o doutor... foi a minha última ida no Fute Encontro também foi aquela. Isso aí, um grande prazer novamente, né? E o tempo em São Paulo tá bem feio, né? Algumas regiões aí, por incrível que pareça, está torrencial. Mas é isso aí, vamos tocar em frente aí. Daqui a pouco, acho que já vai rolar também, em paralela, né? A entrevista do Júlio Casares, né? Com o Tirone. E é isso aí, vamos tocar em frente. E uma boa noite, seja bem-vindo, Edu. Valeu, obrigado, Fernando. Prazer é meu. O presidente Júlio Casares, que está fazendo mais live do que a Xuxa, ultimamente, né? O presidente está aparecendo em bastante live, está participando aí de vários eventos, eu vi a matéria dele com o Neto, né? Vimos aí algumas outras também, e é legal, pelo menos aparece, vai contando as histórias e mantendo atualizada as informações do São Paulo. Alex Prado, Olé Tricolor na área, aquele boa noite sempre especial, Alex, bom ter você aqui sempre com a gente também. Boa noite a todos, boa noite, Edu, mais uma vez. Fernando Benincasa, meu parceiraço, e vamos tocar essa live aí, temos uma horinha aí para esmiuçar e tirar tudo que a gente quer saber do São Paulo através do Edu. O Edu é o cara que tá lá dentro todos os dias. Há 17 anos o Edu tá no São Paulo, não é isso, Edu? 17 anos, não, né? Mais, cara, 22 anos. Mais? 22 já tá para 22? 22 anos. Nossa, muito tempo. Teve um hiatozinho, né? Eu fiquei em 98, 99, saí em 2000, e aí 2001 para cá, são mais 20 anos, então dá 23 no total, mas um outro não estava no São Paulo, foi quando eu cobri o Corinthians lá no ano de 2000. É uma vida de São Paulo, né, Edu? É a minha segunda casa, né, Alex? Porque, assim, tirando a minha residência, é o lugar que eu mais passei meu tempo da minha vida, foi o CT, e provavelmente o terceiro lugar é o Morumbi, né? Porque faço quase todos os jogos, né? Às vezes calha de ter uma folga, eu não fazer o jogo no Morumbi, mas, sei lá, 90% dos jogos do São Paulo no Morumbi eu faço, então
são as minhas casas, né? Minha casa, o CT, que eu passava muitas e muitas horas, cheguei a passar 12 horas seguidas no CT e tudo mais, quando a gente podia ficar tanto tempo lá, na época boa, né? E o Morumbi, os muitos e muitos jogos e muitos eventos, né? Então, é muito tempo mesmo, mas é um tempo gostoso, é bem legal. Me sinto satisfeito por cobrir um clube de tamanha grandeza, de tamanha repercussão, que sempre me respeitou muito, né? Mesmo com várias diretorias, várias pessoas, sempre fui muito respeitado e sempre procurei também respeitar muito o São Paulo, não só o São Paulo, como procuro respeitar todos os clubes, porque eu entendo que existe por trás de cada clube uma paixão gigante. Quando você não respeita uma instituição, um clube, você não é que você está desrespeitando a instituição, você está desrespeitando aqueles que são apaixonados por essa instituição, né? Então, seria uma falha muito grave minha. E é isso, estou muito satisfeito em estar completando esse ciclo longo aí no São Paulo. Bacana. Ô, Edu, bacana. São 22 anos. Você consegue se lembrar quando você chegou lá, o menino Edu Afonso chegou lá no CT, no São Paulo, a primeira vez. Quem foi o primeiro cara o jogador que você entrevistou no início disso daí tudo, Edu? Você consegue lembrar disso? Então, a primeira vez que eu fui ao CT, acho que era alguma coisa mesmo com São Paulo na minha carreira, né? Porque quando eu estava na Rádio de Itu, que foi a minha primeira rádio, em 1989, o Ituano, que era o time que eu cobria, foi campeão da Série A2 aquele ano. O Ituano fez assim que ele garantiu o acesso, eu não vou lembrar muito se foi durante o campeonato ou assim que ele garantiu o acesso, ou até na preparação de 90 para estrear no Campeonato Paulista da Série A1. É esse Ituano do Juninho, que é o Ituano Futebol Clube, só que ele tinha uma outra nomenclatura naquela época, era Ferroviário Atlético Ituano, o FAI, mas a camisa é a mesma, o estádio é o mesmo, as cores são as mesmas, o distintivo é o mesmo, só mudou a nomenclatura, né? E ele veio fazer um jogo treino com o São Paulo no CT, naquela época. Então foi a primeira vez que eu entrei no CT, ou foi finalzinho de 89 ou começo de 90. E eu acompanhei como membro da imprensa lá de Itu, eu vim com o carro do jornal lá e da rádio que eu trabalhava, e eu vim cobrir o treino. Essa foi a primeira relação minha com o CT. Só que esse dia eu lembro muito bem que a gente ficou mais nas entrevistas, eu pelo menos fiquei mais nas entrevistas com os jogadores do Ituano, porque era o que importava lá para minha pauta, né? Mas eu tive que entrevistar alguns jogadores do São Paulo também, porque eles pediram, se der e tal. E eu, na verdade, nem entrevistei, eu coloquei meu microfone só, porque eu não tinha nem estofo para fazer pergunta para jogador de São Paulo naquela época. Então eu não consigo lembrar. Quando eu vou para Bandeirantes e começo a fazer folgas, em 96 e 86, em 96 em 86 e 87, deixa eu fazer a conta aqui, não, em 96 e 97, fui para Bandeirantes em 95. Eu começo a cobrir folga, não era setorista, eu era folguista, então eu fui algumas vezes no CT. Eu não sei quem foi o primeiro que eu entrevistei, Rony, mas eu imagino assim, o primeiro técnico com o qual eu trabalhei e com o qual eu entrevistei, sem dúvida alguma, foi o Tele Santana, isso, certeza. Mesmo como setorista já, eu ainda peguei um finalzinho, bem finalzinho, do trabalho do Tele Santana lá no CT da Barra Funda. Peguei aquelas histórias que o pessoal acha que é lenda, que o Tele acordava às 6h30 da manhã para ver gramado com o jardineiro. Não é lenda, não. Todo dia, 7h30, 8 horas da manhã, ele vasculhava o campo de treino, seja qual for, 1, 2 ou 3. Se achasse uma graminha fora do lugar, uma minhoca passeando, ele ralhava com o jardineiro que o campo não estava bom para o treino. É verdade. Eu cheguei a acompanhar isso daí, Edu, porque eu trabalhava de vendedor, trabalho até hoje, né? Então eu ia com a minha malinha para Barra Funda às vezes, e logo de manhã eu parava ali no CT, a gente podia entrar, né? E eu ficava lá sentado até dar umas 9 horas, 9 e pouco, e eu saí para fazer minhas visitas na região. E é o que você está falando, muitas vezes a gente via o Tele, né? Saía lá dos aposentos lá e vinha dar aquela volta no campo dele, a mão para trás, andando, aquele jeitão dele, né? É uma coisa extremamente legal de lembrar, né, Edu? É uma história, Alex, Rony e Fernando, a Bandeirantes, ela pegava os 3 repórteres que iam fazer São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que a gente tinha que estar 7 horas lá na Radiantes, lá no Morumbi, porque tinha um carro único para levar nós 3 para o treino, né? Naquela época, não é como hoje, que os caras treinam um período e folga outro. Naquela época, os clubes treinavam 2 períodos invariavelmente. De manhã, almoçavam e à tarde. Então, às vezes eu passava, como eu falei para vocês, 12 horas. Eu chegava às 8 horas da manhã e embora às 8 da noite.
porque eu levava minha marmitinha, almoçava lá na sala de imprensa. A sala de imprensa, para vocês terem uma dúvida, uma ideia, não sei se vocês foram ao CT recentemente, agora tem aquela sala maravilhosa, ali do lado da piscina, 2 andares e tal. A sala de imprensa, na minha época, ela era debaixo da arquibancada do campo principal. Ali tem um, não sei se vocês conseguem visualizar, ali tem uma portinha com 3 janelinhas, era ali a sala de imprensa. Porque era pouco jornalista, eram 4, 5 rádios, 4, 5 jornais, 2, 3 TVs, então você tinha ali 10, 12, 15 jornalistas no máximo num treino de São Paulo. Hoje você tem 40, 50, né, com tanta internet e tudo mais. E aí eu chegava às vezes muito cedo, porque o carro saía da Bandeirantes, deixava eu no CT do São Paulo, o cara no CT do Palmeiras, ia levar o cara no Corinthians, que era no Parque São Jorge, e aí ele voltava e ficava no Corinthians e voltava pegando a gente, ou depois do treino da manhã, ou depois do treino da tarde. E tinha um zagueiro no São Paulo, da época do Bordon, do Nelson, que hoje é auxiliar do Rogério Ceni, que chamava Thiago. Acho que pouca gente vai lembrar, porque o Thiago não jogou muito, era um grandão. E o Thiago, ele tinha uma filosofia de vida alternativa. Então, assim, 7h30 da manhã, antes do Tele fazer aquela fiscalização no gramado, o Thiago morava no CT, ele saía só de shorts, com cobertor, e ele fazia uma meditação num dos campos. Ele sentava no meio do campo, né? Você imagina essa cena hoje, você imaginar assim o Miranda, o Bruno Alves, o Arboleda fazer isso. Ele sentava e ficava ali com 2 incensos na mão, né? Ele acendia o incenso e ficava ali, sentado em posição de meditação, tal, que eu não vou conseguir fazer aqui, meditando durante ali 20, 30 minutos, para depois voltar para dentro do prédio, tomar o café e vir pro treino. E eu lembro disso, porque várias vezes eu chegava lá, era o primeiro a entrar, e eu ficava falando, esse maluco aí, com esse puta frio aí, meditando no campo do CT. Cara, e isso a gente nunca mais vai ver, e se acontece, a gente nunca mais vai presenciar, porque hoje é tudo muito fechado. Sim. E como deu certo com o Thiago, e a gente está tanto tempo na fila, de repente vão trazer o Thiago de volta com incenso e cobertor para entrar no meio do campo lá, viu, Edu? Boa, pode ser, né? Pode ser que tá faltando isso, né? Embora eu acho que não é isso, não. Eu sei. Edu, aproveitando a tua deixa, a gente já vai dar sequência, você já viu aí, no mínimo, até mais do que isso, é claro, 22 comissões técnicas se apresentando, eu sei que não foi isso, né? Mas ultimamente aumentou muito o número de comissão técnica, antes o tempo era maior, você já veio acompanhando, né, apresentações e mais apresentações de comissão técnica do São Paulo. Você consegue ver alguma coisa dessa vez diferente, alguma coisa que te chamou a atenção? Ou, enfim, como é que o setorista do São Paulo vê esse começo de trabalho do Hernan Crespo e a comissão técnica? Então, Rony, é muito difícil, porque, assim, essa é uma comissão técnica, de todas que eu vi, a única que eu não participei da apresentação normal, que é ali no tete-a-tete, na sala de imprensa, com a possibilidade de, depois da coletiva oficial, você trocar uma ideia extraoficial, saber do treinador ou de algum membro qual que é a ideia, entendeu? E isso acontecia muito nas outras comissões técnicas, né? O Diniz, que foi o técnico anterior, a gente ainda pegou uma parte do trabalho dele de 2019, começo de 2020, lá, efetivamente, no CT. Então, a gente tinha a possibilidade de trocar uma ideia, mesmo fora do ar, né? Porque nem tudo que a gente conversa no CT vai para o ar. Às vezes, uma ideia bem trocada fora do ar, ela é muito mais produtiva do que uma ideia com a câmera, uma entrevista com a câmera ligada e com o microfone aberto, entendeu? O cara se sente mais à vontade quando ele tem confiança em você, em te passar alguma coisa fora do ar, numa conversa mais informal ali num canto do CT. Então, essa do Crespo, eu só vi o Crespo virtualmente, como estou vendo vocês aqui, né? Então, eu não consigo avaliar muito ainda se tem algo de muito diferente ou de pouco diferente. O começo dele empolgou, mas também não dá para... Tirando a vitória contra o Santos, que o Santos sempre é o Santos, né? Pode jogar qualquer 11 do Santos, sempre vai ser um clássico. Não dá para se avaliar muito, porque o Paulistão está todo enrolado, né? Os times do interior perderam muito, porque antes o time do interior se preparava 2, 3 meses, enquanto o da capital tinha só um mês de férias, uma pré-temporada rapidinha e já ia para o jogo. Então, dava uma equilibrada ali nas primeiras 4, 5, 6 rodadas, até o time grande ficar em ponto já de disputa, né? Agora os clubes vieram de um calendário que acabou, 3 dias depois já começou tudo, então eu acho que eles estão muito fracos, os times do interior, então acho que não dá para tirar muito do que foi contra a Inter de Limeira, Botafogo, mesmo a derrota para o Novo Horizontino e tal. São 4 jogos, é muito pouco para fazer uma avaliação. Mas se você me perguntar se eu gostei da contratação, eu gostei de 2 coisas. A forma como foi feito, São Paulo não saiu dando tiro no escuro, ele fez várias entrevistas,
E aí encontrou um cara que se adaptava principalmente ao esquema financeiro e ao esquema tático, que eram os dois fatores que o São Paulo precisava unir para contratar. Não adiantava ser muito bom taticamente, mas custar uma fortuna, e nem ser muito ruim taticamente, ou ser muito, custar pouco, mas ser ruim taticamente. Então o São Paulo encontrou, na minha opinião, um técnico que concilia assim, um salário alto, mas dentro de um padrão, e traz uma experiência recente muito promissora. Agora, é que nem jogador, né? É tudo risco, você não sabe. O cara às vezes faz 60 gols numa temporada num time de menor expressão, chega no time grande, tem uma chance por jogo, não marca e não faz. Técnico a mesma coisa, né? Ele estava num clube que é muito inferior ao São Paulo. Defensa e Justiça é um clube muito inferior. Então qualquer coisa legal que ele fizesse ia chamar a atenção. Agora ele vem para um time que é obrigação de fazer coisas legais. O que vai chamar a atenção é se ele não fizer uma coisa legal. Legal, é isso mesmo, Du, muito bem colocado. Ô, Alex, aproveitando aqui a deixa do Edu e já falando desse momento novo que a gente está vivendo, o Tietê, será que já fechou a porta para a luz ou ainda a porta está aberta para Trelli já foi, né? O Toró já foi, o Hudson já foi, o Tietê já foi. E aí, como é que você está vendo esse cenário da saída? Quantos, Edu? 7 jogadores que o São Paulo deixou de pagar salário. Eu não estou nem contando o Hudson, porque ele já não pagava o salário do Hudson, era o Fluminense que pagava. 7, se contar o Hudson, 8. Legal, muito bem. E aí, Alex, como é que você está vendo isso, querido? Ronei, essa saída do Tietê eu achei interessante, não só pelo futebol que o Tietê estava apresentando no São Paulo, mas também pela redução, né, da dívida que o São Paulo tem. O São Paulo até foi falado numa troca de jogadores, o Alan Franco estava sendo colocado no negócio no início, mas aí o São Paulo não aceitou porque o São Paulo tá pensando mais em reduzir a sua folha salarial, que parece que foi reduzida aí em 37%, se eu não me engano, ou foi a dívida do São Paulo até o momento. Então, para mim é interessante, ainda mais com as características do Tietê, não vai fazer tanta falta. Estou gostando das contratações, o São Paulo está mudando o DNA do elenco, aquele time sem pegada, aquele time que a gente criticou tanto na reta final do Campeonato Brasileiro, a espinha dorsal do time está sendo transformada e isso é importantíssimo. A gente precisa ter um time mais competitivo, mais aguerrido em campo, que não se entrega tão facilmente à derrota, e o Tietê, ele não trazia essas características de ser brigador, ter aquele brio, ter aquele tesão mesmo para ganhar a partida, e eu achei interessantíssimo a ida dele para o Atlético Mineiro, e que ele fique por lá e que ele não volte. Essa é a minha vontade em relação ao Tietê. Entendi, muito bem. Ô, Edu, alguma coisa com relação a essas saídas que você gostaria de comentar, por gentileza? Você que acompanha lá o dia a dia, sente alguma coisa diferente disso? Eu sei que a gente está limitado, e você também está limitado no seu trabalho, por força, né, dessa parte aí do isolamento, essas restrições todas, mas você que acompanha mais intensamente e intimamente esse processo, né? Você acha que tem mais gente ali perto de ir embora, ou vai estancar isso um pouco? Não, inclusive a matéria que vai entrar no Sport Center agora à noite é justamente sobre a saída, chegadas, folha salarial, tudo mais, que eu comecei a fazer lá ontem e terminei hoje, né? O São Paulo tinha como meta diminuir 15% a folha salarial em relação à temporada passada. A temporada passada era pouco mais de 15 milhões, o São Paulo queria que esse ano, a partir de março, quando começou para valer a temporada, essa folha caísse em 15%. Só que, num primeiro momento, como chegou mais gente do que saiu, essa folha chegou a subir entre 1,5% e 2%. E agora, sim, com as saídas dos jogadores que custam mais caro, o Juan Fran foi o primeiro, depois veio o Trellis, também tinha um salário muito alto, e agora o Tietê, sem contar os outros, que talvez eram salários menores, né? Toró, Carneiro, o goleiro Jean, que foi para o Cerro Porteño, que o São Paulo só pagava uma parte e tudo mais. Essa folha ela já está menor, um pouquinho menor do que do ano passado, da temporada passada, mas não atingiu ainda a meta de 15%. Então, se o São Paulo pretende ter 15% a menos da folha de 15 milhões e pouquinho do ano passado, ele precisa de novas saídas. Não tem jeito, não tem como diminuir. E não pode contratar mais ninguém também, porque senão você vai inflacionar a folha de novo. Então, um dos objetivos do Júlio Casares. O São Paulo, a saída do Tietê em si, não muito pela parte técnica, porque, assim, diferentemente do Alex, eu acho que ele é um jogador
que teve seus altos e baixos, como todos, não era totalmente dispensável, tipo o Trellis, que não tinha nem, infelizmente não teve altos, só teve baixos, né? Ele teve alguns momentos bons e outros momentos muito ruins. Mas ela ajuda o São Paulo na diminuição boa da folha de pagamento, né? E principalmente o valor estipulado para o Atlético em caso de compra em definitivo é maior do que a dívida que o São Paulo tem com o Dinamo de Kiev e que ele está tentando renegociar pela segunda vez, porque ele não pagou a primeira, não pagou a renegociação da segunda, e por isso que o time ucraniano foi na FIFA, e o São Paulo tem uns 40 dias para se acertar, senão vai tomar a sanção da FIFA e não vai poder contratar ninguém, que nem o Santos, que nem o Sport. Não tem jeito, tem que pagar, é 22 milhões, os caras têm que aceitar um acordo aí, pagar em 22 parcelas de 1 milhão, em 11 parcelas de 2 milhões, São Paulo vai ter que fazer algum rolo aí, que os caras já foram à FIFA, e agora a FIFA, se não tiver um acordo, ela mete a sanção mesmo, não tem jeito. Então, quem sabe o Tietê vai muito bem no Galo, e o São Paulo consegue um acordo com o Galo. Sobre o Alan Franco, eu em nenhum momento, fora a consulta que o São Paulo fez, o São Paulo esteve próximo de contratar, porque o primeiro valor que veio, de 4 milhões de euros por 80%, ele significa quase toda a verba que o São Paulo tem para contratar a temporada toda. E venhamos e convenhamos, eu não sei a opinião de vocês, mas a minha você não aposta 4 milhões de euros num zagueiro. Você aposta no meia, que vai te dar 20 assistências. Você aposta num atacante, que vai te dar 20 gols na temporada. Num zagueiro, você tem que apostar menos, ainda mais na circunstância que está o São Paulo. Você quer apostar, você tem que ir devagar, porque o zagueiro não te dá assistência, não te dá gol, pode fazer um ou outro, mas não é responsável por título. Na exceção algumas, aí Gamarra e outros que passaram aí muito acima da média, né? Mas um zagueiro, ele não... Então, assim, para mim seria um absurdo um clube com 600 milhões de dívida gastar 4 milhões de euros num zagueiro do Independente. Para mim seria um absurdo, entendeu? Para o torcedor eu entendo. Claro. E para o meio de campo, cara, ficou assim, eu acho que o Tietê não fará falta porque você tem, nesse esquema 3-5-2, você vai jogar com 2 caras mais marcadores dependendo do adversário, talvez um só. Então, para primeiro volante, você tem o Luan, e você tem até o Diego Costa, que joga de primeiro volante, já jogou na base. Para o segundo homem de meio de campo, e tem o Daniel Alves, tem treinado como primeiro volante. Para o segundo homem de meio de campo, quem tem treinado é o Igor Gomes. Mas tem o Sara, tem o Hernanes, tem o Lisiero, tem o William. Então, se você fica com o Tietê, você vai ter 8, 9 caras para disputar 2 posições. Você vai ficar com 2 jogando, 3 no banco e 3 que nem vão ser relacionados. Então, você tinha que se desfazer. E eu nem estou contando o Nestor, porque ele não renovou o contrato. Se renovar, você tem mais opção do Nestor. É muita gente para 2 posições. Tem que se desfazer demais. Só a saída do Tietê, não. Tem que mandar mais 1 ou 2 vender, emprestar, para diminuir folha salarial. É isso mesmo. Interessante que o Edu estava falando sobre essa coisa de investir alto em zagueiro. Se a gente for lembrar os grandes zagueiros aí, dos últimos anos que nós tivemos, eles, na verdade, nós não gastamos praticamente nada, né? Porque o Dario Pereira ele foi adaptado para zagueiros, se tornou o maior quarto-zagueiro da história de São Paulo. Depois André Dias, né? Essa galera toda que veio no time do Muricy, o Miranda, gente, ninguém sabia que era o Miranda. Então, se os grandes zagueiros acabaram... O Lugano chegou... O Lugano, o jogador do Presidente. Não é? Exatamente. Então é interessante isso, né? De repente, da não necessidade de um investimento tão alto no zagueiro. Quando você tem dinheiro em caixa sobrando, você está com o seu cofre bom, aí você pode se dar o luxo de, além de contratar o meia e o atacante, gastar uma grana num zagueiro. Porque aí você tá... Mas se você não tem esse dinheiro, você tem que priorizar aqueles caras que te decidem títulos. E zagueiro, assim, na minha opinião, zagueiro e volante não decidem título para mim. Eles ajudam a compor bons times, mas decidir não decidem. É verdade. Só teve um volante que decidiu o título que eu vi no São Paulo, que foi o Mineiro. Esse decidiu o título, inclusive. Né? O título. E estava de centroavante. Trocou para Luiz, entendeu? Enganou todo mundo lá. Muito bem lembrado pelo nosso Alex. O Edu, o Heitor Batista está na Itália, falou que é 1h30 da manhã, ele ficou só para te ver, viu? Que é seu fã e acompanha o seu trabalho lá da Itália. O nosso querido Heitor está sempre aqui presente, viu? Um abração pro Heitor aí. Tá num país ruinzinho de comida, tudo mais. Tá até comendo mal lá. Heitor. Obrigado, Heitor. Valeu. Fernando Benincasa, meu irmão, você veio aqui para trabalhar. Você não veio aqui para ficar olhando, para ficar escutando só o Edu Afonso, nosso querido Edu, né?
E essa semana nós tivemos a apresentação, né? Várias apresentações. O São Paulo tá legal, cara. Cada dia tem uma apresentação nova. Como o Edu falou, amanhã tem o Benítez, né? E, enfim, o negócio está bem movimentado, né? Isso é gostoso, isso é importante. Faz a gente lembrar os bons tempos de São Paulo. Eu gostei da apresentação do Éder e do William, a maneira como eles se colocaram, a maneira como eles falaram. Achei muito legal, cara, sensato e tal. Eu estou pensando o seguinte, Fernando, eu queria saber, logicamente, a sua opinião. O São Paulo, acima de tudo, está buscando um perfil diferente de jogador. Não necessariamente a parte técnica, mas é um perfil diferente de cabeça, de funcionamento, de personalidade, de atitude, né? Caras mais centrados, caras que não desviam a cabeça, enfim, não sei. Me pareceu muito isso no Éder e no William, aí, que é o menos conhecido da turminha. Como é que você viu isso, meu irmão Fernando? O São Paulo, só voltando um pouquinho aí a respeito do que o Edu estava falando antes, né? E que vocês estavam comentando também, eu publiquei até essa madrugada, né? A respeito da aplicação do artigo 64, agora que os clubes enxergaram. O artigo 64 sempre existiu na CBF, né? São as sanções para multas, né? Após 30 dias aí de atraso nos pagamentos. Como a pandemia pegou forte, né? Está pegando, então agora os clubes estão acionando mais. Então o São Paulo tem que tomar cuidado, porque pode entrar nessa sanção do Santos, né? E Atlético Mineiro também, né? Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com isso. Com relação às apresentações, eu vejo assim, né? Aquela média de time que o São Paulo tem hoje de idade, pela até estatística, né? 25,7 anos, né? Em média de todo o elenco. Você tem jogadores que chegaram ali mais velhos, como o Miranda, né? Você tem o Éder, que já é um cara bem rodado, o William, né? Mas eu tô acreditando muito no William, cara. Por incrível que pareça, eu tô vendo no William, eu tô enxergando uma possibilidade aí de ser um jogador voluntarioso, né? Um jogador que, ao mesmo tempo que ele é leve, né? Mas já carrega um pouco de experiência. E eu acho até o arremate dele, um arremate já desde época de Palmeiras, né? É um cara que já arrematava bem. Então, eu acho que com o passar do tempo e com essa chegada, porque eu vejo assim, eu não sei se é essa visão também do Edu, né? Eu vejo que o São Paulo, para fazer essas contratações, né, eu vejo como uma mini reunião com os jogadores, né? Então, esses caras mais velhos, por exemplo, os caras chamaram para ter uma conversa, obviamente, e explicar que pode ser, por exemplo, o fechamento, a chave de ouro da carreira do cara. Então, se o cara já está, por exemplo, com uma idade mais avançada, já está entrando na curva bem descendente, né? Mas ainda ele é galgado de experiência, ele pode perfeitamente fechar como o Toninho Cerezo, como o Alemão, né? Sair, por exemplo, da equipe de forma bem... parar com a sua carreira, vamos dizer assim, de forma bem tranquila. Aí, claro, você vai ter uma despedida de um Hernanes no Sport, você vai ter ainda um Daniel Alves no Bahia, vai ter tudo isso ainda, né? Mas eu acho que com as chegadas dessa rapaziada aí, então a gente está falando de idade, né, um valor médio aí de 36, 35 para os novos, eu acho que vai agregar bem, vai ter um rodízio legal na equipe, né? E vai fazer o negócio fluir, cara. Que legal. Edu, você gostou do William, gostou do Éder? Você teve essa impressão também? Os caras bem centrados, achei bem legal, assim, um discurso bem adequado, nada de entusiasmo, nada de beijar a camisa, aquele chantilly todo que os caras jogam, né? Enfim, achei muito legal, assim, a medida que foram essas apresentações. O que você achou, Edu? E eu vi que você participou com perguntas, tudo. Sim. Deixa eu só mandar, a gente já falou no começo, né, mas você colocou aí em destaque a mensagem do Rafael, a gente já mandou um abraço para ele, sempre bom, e também novamente o Heitor aí agradecendo, obrigado ao Heitor e a Fabiana, que vocês também colocaram aí em destaque. Eu penso a Fabi Poi, que é neta de José Poi, viu, Edu? A Fabi Poi é neta do... Então, eu vou fazer antes de responder, eu vou fazer a confidência. Vocês todos sabem, eu não torço para o São Paulo, eu torço para a Portuguesa, né? Sim. E José Poi foi um dos técnicos que eu acompanhei como treinador da Portuguesa lá na minha infância, quando eu estava começando a ganhar o amor pela Lusa e tudo mais. Muitos jogos da Lusa
eu acompanhei com o José Poide, técnico da Portuguesa. Sobre legal. O que você perguntou, eu gostei muito das entrevistas. A entrevista que eu mais gostei, as duas, foram a do Miranda e a do William. Foram, para mim, as duas principais entrevistas, né? Eles foram muito claros, muito claros nas respostas, nos pensamentos, foram muito lúcidos no que falaram, muito cientes da situação em que vão enfrentar no São Paulo. Ninguém está iludido que está chegando num time que vai ser campeão depois de amanhã. E com muita vontade também. Eu penso que as contratações foram bem feitas. Agora, eu tenho como base, principalmente em relação ao Éder e ao William, o Orejuela a gente estava vendo no Grêmio até outro dia, o Bruno Rodrigues a gente viu na Ponte Preta também, era um menino bem voluntarioso, fazer uma fumaça danada no ataque da Ponte Preta lá na Série B. O Miranda a gente já conhece de muito tempo, sabe que o cara não perde a majestade, ele pode não estar no mesmo estado físico do tricampeonato brasileiro, mas é um líder dentro e fora de campo e um baita zagueiro. E o Benítez eu gostei muito. Eu gostei muito do Benítez. Embora a torcida tá meio receosa, porque ele estava no Vasco, não jogou tanto e tal, eu acho que o Benítez tem tudo para no São Paulo deslanchar com um cara com uma característica que o São Paulo não tem, que é o pensador, o cara da bola longa, o cara da bola parada, o cara que o São Paulo não tem atualmente no elenco. Eu acompanhei, quando fiquei sabendo que o São Paulo contratou, eu fui acompanhar um pouquinho o que esses caras fizeram, né? O William, ele teve uma fase fantástica no Querétaro, foi o primeiro time dele no México, e a melhor de todas, que o transformou em atleta da seleção mexicana, foi no América do México. Recentemente, no Toluca, ele já não estava jogando tanto, ele já era reserva, e nas últimas partidas, nos últimos meses, ele nem pouco entrava, né? Vamos ver se ele consegue compensar essa ausência muito rapidamente, principalmente no aspecto físico. E no Miranda e no Éder, eu acho que o maior temor é eles não jogarem desde dezembro, né? Então você não vai poder cobrar nesse calendário maluco que vai ser quando voltar ao futebol, de talvez 3 jogos por semana, não vai dar para cobrar os caras jogarem em alto nível as 3 vezes por semana. Talvez seja prudente, e eu acredito que o Crespo fará isso, prudente você fazer hoje que você tem um elenco um pouquinho maior, você pode fazer um revezamento sem a queda ser muito acentuada de um time ou de uma posição para outra. Então, assim que eles pegarem forma também, eu acho o Éder um atacante, né, ele não é centroavante, excepcional. Acho que vai fazer uma boa dupla com o Luciano. Assim, se vocês me perguntassem, de todos que chegaram, quem que vai ser titular? Eu apostaria, no primeiro momento, no Orejuela, mas assim, muito brigando com o Vinícius. No Miranda, sem dúvida alguma, no Éder e no Benítez. Eu apostaria nesses caras, e o William e o Bruno Rodrigues esperando uma chance, uma oportunidade. Agora a gente sabe, né, que tem que escrever 3 jogadores agora bem rapidamente, né, para fechar a lista A. 2 vão ficar de fora, só vão poder jogar na Libertadores e na fase de quartas de final do Paulista. Bem legal a gente pensar, né, no Benítez vindo, principalmente no Independiente. Nós tivemos o último que veio Independiente, foi o Sastre nos anos 40 e nos deu tantas alegrias, nos deu título, né? E a gente poder agora ver novamente um argentino na mesma posição, na meia, como o Edu falou, o cara que pensa, o cara que pega a bola, olha, procura, e esse organizador que realmente a gente precisa e que o Dani Alves, de alguma forma, não estava conseguindo cumprir. Até aproveitar a deixa, né, do Dani Alves. Ô, Alex! Oi, querido. Oi. Não, até porque não é a do Daniel, né? O Daniel nunca foi um organizador de meio. Ele foi organizador de lateral, como lateral. Mas ele estava ali, nunca foi a dele, né? É verdade. Contratar o cara para fazer vatapá e pedir para ele fazer estrogonofe. Aí complicou toda a vida do cara, né? O cara se embaralhou todo. Aproveitar essa deixa do Dani Alves, e eu quero saber dos 3 agora, desse novo contexto que a gente imagina do São Paulo, esse novo time, essa nova personalidade, essa nova cara que o Crespo vai dar, com certeza, para a equipe, e a gente precisa de uma cara nova. Eu nem reclamo da parte técnica mais do time, eu reclamo da atitude mesmo, né? A torcida reclama da falta de atitude. A gente não reclama de perder, a gente reclama de perder da maneira como se perdia, né? E da indiferença na derrota. É isso que para o São Paulino é doído, e é para qualquer um, não é só para o São Paulino, não. Eu queria começar com o Alex. Alex, como é que o Dani Alves se encaixa nesse contexto novo, Alex? Como é que você vê essa possibilidade do Dani, que está tão desgastado com a torcida, por força de tudo que aconteceu com ele, né? Tem essa questão aí de salário, tudo bem, essa é uma parte. Como é que você vê ele se encaixando nessa coisa nova do Crespo e nesses caras todos que estão chegando agora? Ronei, o grande problema do Daniel Alves no São Paulo é que a torcida, ela criou uma expectativa tão grande em cima do Daniel,
que ele chegou como salvador da pátria naquele momento no São Paulo. Porém, o Daniel, ele nunca foi salvador da pátria em nenhum time que ele jogou, ele nunca foi o ator principal. Mas a torcida do São Paulo, carente de títulos, o momento que o São Paulo vive, a torcida se apegou tanto nessa contratação, tanto é que colocou quase 50 mil na sua apresentação no Morumbi naquela noite, de tão carente que a torcida é em relação a títulos, em relação a momento, a decepções, e o Daniel Alves chegou com essa carga já em cima das costas dele. E aí, ele jogando ali no meio, todos viram que ele não rendeu aquilo que ele poderia render jogando numa lateral, aonde sempre ele jogou pelos clubes pelo qual ele passou. Mas aí, o que também dificultou bastante a relação do Daniel com a torcida é o seu extracampo. A torcida começou a pegar muito no pé do Daniel, ele ali através das suas redes sociais, ele sempre dá uma alfinetadinha também no torcedor. Eu entendo que ele sempre foi dessa forma, ele é um cara extravagante, é um cara que curte a vida, mas ele também precisa entender também o momento pelo qual o São Paulo está passando. Agora, falando dentro de campo, com esse novo formato, com esse novo elenco, com esse novo esquema de jogo que o Crespo está implantando dentro do São Paulo, eu acho que o futebol do Daniel Alves vai aparecer mais, até mesmo no meio de campo ali como um segundo volante. Porque agora ele tem jogadores com mais qualidade fazendo parte do elenco. A gente cobra muito o Daniel também, mas a gente olha para o restante do time, o time não tinha muito a oferecer para ele também. Então, chegando o Benítez ali no meio de campo, o Luan sendo firmado ali como o primeiro volante, a gente olha para uma lateral direita agora, tem o Orihuela, um cara que vai também agregar bastante pelo lado direito. O Daniel Alves pode cair ali pela direita também, juntamente com o Orihuela, fazer jogadas ali entre eles. Eu acho sim que agora, com esse formato, com esse esquema de jogo, com o momento que o São Paulo está entrando, o futebol do Daniel Alves também pode crescer e essa relação com a torcida aí pode melhorar também. Essa colocação do Alex é muito interessante, né? Porque ela tem uma dinâmica que envolve uma série de coisas, né? Até a vida dele particular, que queira ou não, a gente acaba, no contexto de rede social, a pessoa acaba ficando exposta, né? E por força disso, a torcida pega no pé. Se ele tivesse, de repente, entregue o título brasileiro, a gente talvez pegasse menos no pé nessa parte aí da questão social, da vida dele, do dia a dia. Então, faz parte do pacote. Edu, você que é o cara que vive lá o dia inteiro, você que é o cara que vê esses caras treinando, que vê esses caras conversando, que conversa com eles, como é que você vê esse recomeço, vamos chamar assim, do nosso Dani Alves no São Paulo com esse novo trabalho? Então, assim, eu concordo com muito o que disse o Alex, né? Principalmente sobre ele não ser o jogador, embora ele tenha o patamar de primeira prateleira do futebol mundial, mas é um patamar diferente, é um contexto geral de títulos, e não dele ser o cara decisivo. Ele se agregou muito bem a times bons e vitoriosos e fez muito bem a sua função como lateral direito, que é a sua posição. E isso lhe trouxe um status, um currículo, um patamar de primeira grandeza no futebol mundial. Tanto que, assim, o Daniel Alves talvez ainda hoje seja o principal jogador por currículo a atuar no futebol brasileiro nesse momento. Sim. Gabigol ainda não chegou a isso, vamos citar aqui do Palmeiras também, nenhum chegou a esse. Alguns podem até chegar, mas no patamar que ele atingiu, nenhum jogador atualmente no futebol brasileiro chegou ao patamar que ele chegou atuando na Europa. Só que assim, eu sou assim, eu entendo o torcedor do São Paulo. Pô, torço para Portuguesa, né, cara? Você imagina se fosse. São Paulo está reclamando de 9 anos sem títulos. Eu tenho uma vida inteira sem título, entendeu? Então, é quase nada, né? Copa Paulista vira Copa do Mundo pra gente, né? Eu entendo, porque o torcedor do São Paulo, ele ficou mal acostumado por tudo, não só pelo tricampeonato, pela Tri-Libertadores, pelos seis títulos. Tri-Mundial, Tri-Libertadores, 6 títulos brasileiros, inúmeros paulistas, tudo mais, porque essa fase é uma fase que vem aí, depois de 2008, muito complicada, muito complicada. Os títulos se concentraram muito juntos num período e se diluíram também muito afastados num período gigante. E se você pegar os times que o São Paulo montou, vamos colocar, não vou nem puxar lá de 2008, eu vou puxar de 2012 para cá, depois da conquista
do título da Sul-Americana. Se você fizer uma seleção do São Paulo de 2012 para cá, você tem uma seleção brasileira, cara. Você tem Rogério Ceni no gol, você tem uma dupla de zaga agora com Miranda e Lugano, você tem Álvaro Pereira na lateral esquerda, você tem Souza, Ganso e Kaká no meio de campo, você tem Luiz Fabiano no ataque, Lucas Moura, que saiu logo depois do título. Você pegar aí, você consegue montar aí, de 2012 para cá, em épocas diferentes, é claro, uma seleção. São Paulo não deixou de investir, não deixou de trazer jogadores. É que entrou, né, naquilo que eu julgo que é a fase ruim. Nada dá certo, contrata, não dá certo, o cara chega aqui, já jogou muito bem antes, volta, não dá certo, enfim, várias coisas. O Daniel Alves, voltando ao assunto principal para não fugir, eu acho ele muito importante no São Paulo. Ele ganha muito bem? Ganha. Muito acima do que o São Paulo pode pagar? Sim. Falharam na condução do marketing do Daniel Alves? Muito. Ele tinha que ser um jogador que metade dos vencimentos dele tinham que sair de iniciativa privada, de empresas parceiras do São Paulo. Mas aí tem a justificativa da pandemia, aí tem um monte de justificativa. Mas ele, cara, dá uma... Assim, dos jogos que eu fiz do São Paulo, uma coisa é você ver o time com o Daniel Alves, outra coisa é você ver o time sem o Daniel Alves. E eu aprendi com um zagueiro, que eu não vou dizer o nome aqui, que ele me dizia o seguinte, cara, eu durmo tranquilo quando eu sei que eu vou pegar o Zezinho de atacante no dia seguinte. Mas quando eu ia pegar um cara, Adriano, Luiz Fabiano, só para citar os que passaram no São Paulo, eu não dormia, cara. E acho que o cara que enfrenta o Daniel Alves não dorme, cara. Eu acho que ele provoca esse tipo de receio ainda no adversário. A questão é encontrar para o Daniel Alves uma posição. Ele não pode ser o camisa 10 do time. Ele não tem mais estofo para ser o camisa 10. E agora, quem sabe, ele possa ser, até em determinados jogos, o primeiro volante com uma qualidade de saída de jogo excepcional, com uma transição de bola muito boa, vertical, com um segundo cara ao lado dele bom, pode ser o Igor Gomes, tá, que me falaram está treinando muito, e com o Benítez completando o meio de campo. Ou até o Luan, ele, e mais o meia, que pode ser o Igor Gomes ou o Benítez. Enfim, eu acho que estava muita responsa para ele também, né? E justificada pelo valor do investimento, pelo tamanho do atleta, por essa ansiedade que o Alex citou, que a torcida acha que qualquer cara chega para resolver, porque está nessa ansiedade, enfim. Eu acho que é muito polêmico, Rony, Fernando e Alex, até um contexto que demoraria, assim, até uma tese, a gente podia defender o quanto é importante o Daniel e o quanto não é, porque você tem que envolver muitos aspectos que vão desde a paixão da torcida e a ansiedade pelo título, até pelo patamar que ele se encontra no futebol brasileiro. Você colocou bem, uma tese, na verdade, é uma tese, porque caberia aí uma série de estudos, né, de um jogador que não era o protagonista, né, e que, de repente, chega no São Paulo tendo que ser esse protagonista, por todos os aspectos. Fala, Edu. E, assim, uma coisa importante, né, eu entendo o torcedor magoar com extra-campo, eu entendo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito magoado já agora como jornalista, porque quando eu mudei minha concepção totalmente, depois que eu comecei a trabalhar e ver como a coisa funciona. Imagino quem não é jornalista e que não sabe, né? Recentemente, uns 8, 7 anos, aquele volante que jogou no São Paulo, Renan, vocês lembram do Renan? Sim. Renan, cabeludinho, bom jogador do São Paulo, até teve uma fase boa, depois o Renan estava na Lusa. Jogou na Portuguesa. Agora, recentemente, já no final de carreira dele, jogou na Portuguesa. E eu fiquei bastante chateado quando eu vi ele no Morumbi, num jogo do São Paulo, torcendo pro São Paulo. Eu achei que foi falta de respeito aquela cena. Não que ele não pudesse ir, eu acho que ele tem todo o direito a ir, mas como ele defende uma outra camisa, vai quietinho, no canto, sem aparecer, torça lá pro seu time. Ele pode jogar na Portuguesa e ser torcedor do São Paulo. Isso não é o problema. O problema é o cara que está vestindo uma camisa ir lá e se expor publicamente que está torcendo para o outro. Mas a Lusa está na Série D e o São Paulo não. Faz mal, na minha opinião de torcedor, ela é rival do São Paulo. Entendeu? Ele não podia vestir nem a camisa do São Paulo, nem a do Juventus, nem a do 15 de Jaú, nenhum. Ele podia ir lá quietinho, assistir o jogo, torcer pelo São Paulo, comemorar, mas não se expor numa matéria e tudo mais. E aí o Daniel, isso me trouxe uma revolta. E aí eu entendo a revolta do torcedor ao ver o Daniel, do Tantan, o Arboleda, que eu acho um puta zagueiro, vestir a camisa do Palmeiras, chegar atrasado. Eu compreendo, porque eu sou torcedor também, entendeu? Eu também torço, também fico, embora acho que a gente não deva misturar. Mas eu compreendo, a raiva ela é instantânea, ela é imediata ao você ver uma cena como essa. O Edu colocou bem isso daí, e ainda bem que ele já colocou, claro, na sequência, essa questão do Arboleda. É por isso que como é que a torcida vai engolir isso daí de um jogador, né?
que recebe direito de imagem do São Paulo, que veste a camisa do São Paulo, independente do motivo, vestir uma camisa do rival. O cara tem que ter esse cuidado. O cara não pode se expor dessa maneira, né? Ah, mas o cara tá fora, mas não interessa, ele tá fora do jogo. Eu, por exemplo, trabalho com Toyota, é a mesma coisa que amanhã aparecer fazendo propaganda da Honda, por melhor que seja. Eu tenho que preservar aquele que põe a comida no meu prato, né? Então, funciona mais ou menos assim. É diferente do torcedor. O Edu falou da Portuguesa, tem gente comentando aqui. Eu vou falar uma coisa para você, Edu. A Portuguesa sempre foi meu segundo time do coração, né? Eu vi a Portuguesa dividir título com o Santos em 73, depois no Morumbi, minha primeira final com o São Paulo nos pênaltis do Valdir Pérez. A gente sofreu demais com a Portuguesa perdendo aquele título para o Grêmio, né? O que a gente torceu para a Portuguesa. Então, assim, muito torcedor de outro time tem a Lusa como o segundo time do coração. Portuguesa do seu Alberto Marques, querido seu Alberto Marques, lá no Tatuapé. Então, assim, e faz algum mal isso, mas para o jogador é o que o Edu falou. O jogador, ele tem que preservar a imagem, né? Não é certo. A Portuguesa paga para o cara. Aí eu conheço o Renan, gente boa demais, mas tem que se poupar, tem que se precaver, né? É obrigação, ele é profissional. É diferente da gente que não é, né? Então, esses cuidados que tem que existir. Fernando, eu sei que você não queria falar do Daniel Alves, você está se segurando aí para não falar dele, mas fala um pouquinho desse contexto todo. O Alex comentou bem, o Edu já abriu a tese, né? E eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito dessa questão do Dani. Nós estamos com 46 minutos, eu estou desesperado aqui contando que o Edu daqui a pouco tem que ir embora. Rony, eu vou ser bem prático, viu? Independente de qualquer coisa, eu defendo até o fim Daniel na lateral, cara. Essa história, beleza. Ele pode ser com o primeiro volante ou segundo volante, mas, cara, eu defendo uma tese que eu acho que daria muito certo, mas o Crespo, com certeza, ele pode até vir a tentar isso em algumas partidas ou não. Mas o que eu defendo, Edu, eu até coloquei em algumas outras oportunidades também, o que eu coloquei era fazer uma inversão, né? Você jogar o Orejuela na esquerda, né? Deixar o Reinaldo pegar um pouquinho de banco aí para poder dar uma amargada aí, porque nós tivemos aí experiências por anos, né? No próprio Santos aí, um lateral esquerdo, um lateral direito como destro, né? Na esquerda. E você compor aí um sistema defensivo pesado. Então você ficaria com Daniel Alves na lateral direita, aí fazia a composição de Miranda e Arboleda com Orejuela fechando o quadrado ali, e aí depois você deita e rola, você faz a experiência que tiver que fazer, por exemplo, do meio campo para o ataque, justamente pelo fato de você poder ter opções, né, e você ter uma proteção para isso. Não adianta você fazer uma experiência ou fazer qualquer tipo de tentativa, né, kamikaze, de repente, e você não ter proteção. Cara, com essa zaga, meu velho, com essa composição, você pode colocar quem você quiser, você pode colocar até um sub-17 lá, porque você vai dar muita proteção. E vai começar, além da proteção, você vai começar a dar o quê? Mais a solidez, mais segurança mesmo para o próprio atleta que está desenvolvendo, porque, cara, time que não toma gol é tudo que todo mundo quer, velho. Né? É o sonho do presidente, é o sonho dos diretores, é o sonho do próprio atleta. Não tomou gol, então tem defesa menos vazada, o resto é segurar empate e vitória. Então eu penso dessa forma. Agora, o Crespo ele vai ter que colocar Daniel vamos dizer assim, pelo andamento da carruagem, vai encaixar ele no meio campo, vai dar um jeito, não vai ter. Eu, na minha visão, não tem muito o que fugir. Eu, particularmente, gostaria de ver ele na lateral direita, assim como ele foi o melhor lateral do mundo. Pela contratação do Orejuela, que foi a mais cara até agora do São Paulo, né, 13 milhões e meio, mais 700 mil de dívida perdoada do Cruzeiro, dá 14 milhões e 200, eu não acredito que o Daniel Alves jogue na lateral, a não ser numa circunstância de jogo, você está precisando do resultado, você vai abrir mais atacante, aí você tira o lateral direito e põe o Daniel ali para modificar um panorama de jogo. Assim, como ideia de jogo, eu não acredito. Eu acredito que a ala direita será composta por Orejuela ou Igor Vinícius, mesmo num 4-4-2 ou num 4-3-3. Eu não vejo o Crespo, pelo menos as dicas que ele deu nas coletivas virtuais após os 4 jogos,
Ele não deu isso a entender para a gente. E a própria diretoria sinalizou isso ao contratar um substituto para o Juan Fran, porque se tivesse alguma possibilidade, o São Paulo gastaria o dinheiro, talvez, em outro reforço. O que eu não concordo, mas é só por uma questão pessoal, é o São Paulo ter que correr atrás hoje de um zagueiro pelo lado esquerdo. Eu, particularmente, eu gosto muito do Arboleda. Eu jogaria com Bruno na direita, na linha de 3, Miranda na sobra, e o Arboleda na esquerda, porque ele é rápido, ele é o mais rápido dos 3, sim, e o mais técnico, talvez, dos 3 também, se não ali junto com o Miranda. E eu não gastaria dinheiro, muito dinheiro, em zagueiro pelo lado esquerdo, e nem colocaria o Léo para fazer a zaga pelo lado esquerdo, porque eu acho que o ganho que o São Paulo tem com a qualidade de passe do Léo é menor do que a perda que o São Paulo tem com as falhas que o Léo apresenta como zagueiro, entendeu? Exatamente. Isso é uma opinião particular. Não é talvez o que o Crespo vai fazer, só uma opinião particular de um cara que é de boteco, que nem eu, que não manjo nada, só acompanho, entendeu? Mas eu jogaria assim no São Paulo, com 3 zagueiros, sendo que o Miranda seria aquele... Porque o Miranda já jogou de lateral, mais pela direita, é verdade, mas já jogou. Ele tem mais característica de você, se você precisar fazer uma mudança tática, ele se adaptado a uma lateral. E eu concordo com a história do Reinaldo. Eu gosto muito do Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo, pelo jeito como ele mesmo se desvaloriza como jogador. Se ele fosse um atleta de uma maneira de comportamento diferente, eu acho ele um bom lateral esquerdo, principalmente no aspecto ofensivo. Mas que ele está precisando de uma sombra, isso não há dúvida nenhuma. Está muito acomodado, sabendo que é só ele ali na esquerda. Quem sabe aí o Léo, focando toda a sua força na lateral e não ficando dividido, possa criar uma sombra para o Daniel na lateral esquerda. O Edu vai fazer parte aqui do Tricossauro, porque a gente compartilha dessa ideia e a gente discute toda semana isso, né? Eu acho de um absurdo, e você definiu bem, o que o Léo, por exemplo, pode entregar por saber sair jogando ou saber passar, né? Eu vou ter o dobro, o triplo de problema, porque não sabe marcar, porque não sabe subir de cabeça, porque não é um zagueiro de ofício, né? Mas é tudo bem, o que você falou, a gente é torcedor de boteco, né? Eu, se fosse bom, eu estava no lugar do Crespo. Isso, especialista é o técnico. É que de técnico e de louco, todo mundo tem um pouco aqui nesse país, né? E a gente é metido a isso mesmo. O professor Daniel Crepaldi colocou aí a questão dos 37%, né? Do reduzido do departamento de futebol. Obrigado, professor, aí pelo apoio também. Uma outra questão que eu queria colocar agora aqui, eu tô correndo aqui por causa do nosso querido Afonso, tem outros compromissos, né? Se passar 10 minutinhos, não tem problema, não. Segura a patroa aqui agora, viu? Querido Afonso, vai passar. Segura a patroa, por gentileza. Alex, você é um cara aí que já tem comentado há muito tempo essa questão do Volpi, né? E a gente sabe que é uma camisa pesada no São Paulo, essa questão do goleiro. A referência do Rogério Ceni para o São Paulo, entendam bem o que eu estou falando, por favor, os amigos aqui, para não daqui a pouco tem gente me xingando. É a mesma referência que tinha, de repente, o Ayrton Senna para o automobilismo brasileiro, né? Então você perde aquela referência e é complicado alguém conseguir tapar aquele buraco, né? Se é que um dia vai tapar. E o Rogério tem muito isso no São Paulo. A gente que aprendeu a admirar o Rogério pela dimensão daquilo que ele entregava, para a gente qualquer coisa que não seja parecido com aquilo já é terrível, né? E a gente tem aí agora essa questão dos goleiros do São Paulo. Muito bem, o Jean chegou, não deu certo, foi embora, foi emprestado de novo e dificilmente vai jogar pelo São Paulo pelo jeito, né? O PR, eu não conheço o PR, cara. Eu conheço o PR da base. Porque no time de cima eu não conheço o PR. Gostaria até de ver o PR jogando mais, para saber se a gente pode contar com o PR na hora que precisa, né? E nessa história toda, o nosso querido Volpi aí, que passou de um tempo para cá, ser bastante criticado. Alex, essa questão do goleiro, como é que a gente arruma isso no São Paulo com os caras que tem lá? Ou você optaria por trazer um outro cara? Toda semana a gente está falando do Volpi e fica parecendo que eu pego no pé dele. Não é isso, não é isso. O Volpi é um grande profissional, o Volpi é um cara que está ali todo dia trabalhando, mas o Volpi também precisa reconhecer que a fase dele, tecnicamente, não é boa. O São Paulo está agora com uma nova comissão técnica e eu vou torcer muito para que esse novo preparador de goleiros ele possa recuperar a fase boa do Volpi que ele tinha lá no México. Por quê? O Volpi é aquele tipo de goleiro que hoje ele não passa confiança para a torcida do São Paulo. O Volpi faz 2 defesas difíceis e um chute despretensioso, o Volpi acaba tomando gol. Então, como você disse, Rony,
Depois do Rogério Ceni, ficou ali um fantasma debaixo das traves do São Paulo. Não tem como fugir disso. Vai vir gerações, vai passar gerações, e o Rogério sempre será lembrado. A posição de goleiro do São Paulo é a posição hoje mais cobrada. Não adianta. Sempre vai ter uma comparação. Sempre foi assim com o Denis, foi assim com o Renan Ribeiro, foi assim com o Sidão, vai ser assim com o Volpi. Se o Volpi um dia sair do São Paulo, vai ser com o próximo goleiro. Isso vai ser para a eternidade. Culpa do Rogério, quem mandou ele ser um mito ali dentro do São Paulo, debaixo das traves. Então, o grande culpado disso é o Rogério. A gente até precisa falar pro Rogério, é a sua culpa, Rogério, que hoje nós não temos um goleiro aí à altura. Mas é difícil e a torcida do São Paulo, ela pensa como eu, o Volpi, ele é um goleiro que atualmente não está passando segurança pro seu torcedor, tem potencial sim para se recuperar tecnicamente, porque é um grande profissional, mas eu defendo a tese. Se continuar falhando, da forma que está falhando, dá uma oportunidade para o PR, como você disse, a gente não conhece o PR. O PR atuou em 2 partidas, eu acho que no profissional. Teve um jogo do PR que ele ficou 40 minutos sem tocar na bola. A torcida do São Paulo queria ver o PR trabalhar naquela partida, mas a bola não chegava nele. E a gente ficou ali numa ansiedade. Quero ver o PR defender uma bola e a bola não chegava nele. E é isso, cara. É torcer para o Volpi se recuperar, porque potencial ele tem, mas hoje o momento do Volpi é um momento que ele não passa confiança para o torcedor são paulino. É isso aí. Edu, a gente tem uma história, né? O São Paulo tem uma história de goleiros maravilhosa, né? Fala de José Poi, de King, enfim, aquela história toda que a gente conhece. O São Paulo, nas últimas 5 décadas, o São Paulo teve Sérgio, Valdir Pérez, Gilmar, Rinaldi, Zete e Rogério Ceni. Então, assim, você fala 5 décadas, você tem basicamente 5 grandes goleiros, caras que fecharam o gol e ganharam tudo, né? Como é que você está vendo essa situação atual da meta São Paulino? A gente já falou aqui de lateral, falou de meia, né? Falou de várias posições. Como é que o Edu vê? Não sei se já foi goleiro. Já foi goleiro na sua vida, Edu, ou não? Não. Só quando obrigavam. Só quando tinha aquele 2 gols, você sai. Goleiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fui um lateral direito medíocre, de moleque na base da Lusa, e um zagueiro que só batia quando jogava com os jornalistas. Cara, é o seguinte, assim, um termo que o Alex usou, a gente usa muito, eu uso muito no CT, né? Fantasma. O Rogério Ceni, até assumir o Flamengo, ou seja, da pandemia, quando eu já não estava frequentando mais o CT, o Rogério Ceni, para mim, era um fantasma no CT. Mesmo quando ele já ter parado, ficado um ano fora, voltou como técnico, o fantasma do Rogério Ceni estava ali no CT a todo momento, não só na questão do goleiro, não, o fantasma dele como líder, como mito, como representante dos jogadores, como tudo, sabe? Se parecia que via o Rogério em cada parte. Eu, particularmente, estou bem à vontade para falar do Rogério, porque eu acompanhei a subida dele, o primeiro gol dele, vi em loco 80% dos gols dele e vi em loco provavelmente 90% das partidas dele. Estava ou atrás do gol, na minha época de rádio, onde ele fez gols, ou na época de TV no estádio, acompanhando. Dos 131 gols, eu só não vi em loco 21 ou 22. Os outros eu estava todos presentes no estádio. Então eu estou bem à vontade para falar do Rogério, que é um cara assim que não vai ter mais no futebol. Por isso que quando me perguntam qual o jogo que você nunca vai esquecer, pela emoção existem muitos, mas pelo que ele representou como repórter, é o jogo do 100º gol do Ceni. Por que eu nunca mais vou esquecer esse jogo? Porque jamais um goleiro vai atingir a marca de 100 gols. Se atingir, jamais será por um time grande como o São Paulo. Se for, jamais ele marcará o 100º num rival do tamanho do Corinthians. Então essa é uma situação única que aconteceu e que eu estava no estádio. Então nenhum outro repórter, fora aqueles que lá estavam, vão poder dizer que um dia viram um goleiro de um time do tamanho do São Paulo marcar seu 100º gol contra um adversário do tamanho do Corinthians, dentro do estádio, atrás do gol. Então esse, para mim, é um dos jogos da minha carreira, porque eu estava presente. Bem, o Volpi, vamos lá. O que você disse também foi bem, quando você substitui um ídolo é muito difícil. Eu acho que o Denis tinha potencial, mas como o Rogério foi adiando muito as paradas, foi
o Denis passou, sabe a fruta que ficou madura demais? Foi isso que aconteceu com o Denis. Ele ficou meio chateado, foi ficando desprestigiado, o Rogério não parava nunca, e o cara, quando pegou, já tinha passado o tempo dele. E aí ele não segurou, ele foi muito irregular, fez até grandes defesas, e aqui eu vou fazer uma defesa do Denis, que pouca gente sabe. Quando o São Paulo não caiu, naquele ano que o Hernanes veio, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, me disse ao final do ano, quando o São Paulo escapou do rebaixamento, eu tenho que agradecer a 2 caras do elenco. O Hernanes, por tudo que fez dentro de campo, e o Denis, que eu nem levava, às vezes, para jogos, pelo que ele fez fora de campo. As palavras do Dorival Júnior. O quanto o Denis ajudou o time psicologicamente, tentando passar para o pessoal do grupo, nós não podemos cair, olha o tamanho do São Paulo, imagine a vergonha que vai ser na nossa história cair com um time como São Paulo, tal. Então, isso são palavras do Dorival Júnior, para mim, no churrasco de final de ano lá, que 2 caras foram fundamentais. Mas o Denis não acertou. O Renan também não acertou. Até tinha bom potencial, mas não acertou. Eu achei errado a contratação do Sidão. Eu não contrataria o Sidão. Eu acho que ele não era goleiro para o São Paulo. E o Jean, para mim, era de todos o que tinha mais potencial, mas você tem um bom potencial técnico, você não tem cabeça para administrar tua carreira, teu potencial, tudo mais, você não pode defender uma instituição como São Paulo não tendo cabeça. O Volpi, para mim, é o melhor de todos eles. E é um cara assim, muito dedicado a todos os treinamentos. Ponto. Vive uma fase instável? Vive. É capaz de defesas milagrosas, de salvar o time várias vezes, e de gols que ele toma, às vezes, incompreensíveis. Mas de todos que passaram pós-Ceni, é o primeiro que eu consigo ver afastando o fantasma do Rogério Ceni, definitivamente não, mas afastando parcialmente o fantasma do Rogério Ceni. Talvez o próximo consiga mais do que o Volpi afastar esse fantasma. E talvez o terceiro, vocês vão lembrar que o Palmeiras sofreu, e só o Praz, quando chegou, é que afastou o fantasma do Marcos do Palmeiras. Todos os outros que vieram pós-Marcos sofreram. Aí o Praz chega carregado com uma puta experiência, uma puta bagagem e consegue se firmar e ganhar o que ganhou com o Palmeiras. E como vai ser com o Corinthians, quando o Cássio sair ou parar, ou enfim. Alguém vai ter que segurar a bucha e não vai segurar no começo. Ô, Edu, você acha que... A pergunta, né? Mais ou menos a gente imagina a resposta. Você acha que essa chegada do Zete agora dá um gás para ele? Olha lá o Thor, lá, o Alex. Esse aqui é o flop. Esse aqui gosta de um colo, estava trancado no quarto. Eu acho que parece o cachorro do Alex, igualzinho. O Zete vai ser apresentado quinta-feira, ele vai trabalhar mais na coordenação dos goleiros da base. O São Paulo está tentando implantar algumas coisas que eu acho muito válidas nessa gestão. Uma forma São Paulo de ser. Olha lá, seu parceirinho lá, olha lá ele. Olha lá. Olha o seu parceirão lá. Seu parceiro. O que acontece? O Zete vai trabalhar muito na implantação dessa filosofia de goleiro. Para os goleiros da base, todos terem a mesma pegada, não ser um treinado por um preparador de um jeito, o do sub-20 treina diferente. Então o Zete vai coordenar tudo isso. E o cara vai subir, quando tiver que subir, já sabendo o que é ser um goleiro de São Paulo, porque vai ter um cara como o Zete. É mais ou menos o Alex, que foi chamado para ser técnico sub-20. O Alex veio para implantar um método São Paulo de ser na base, que talvez nem seja vitorioso, mas se revelar jogador, já está bem pago demais. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para o Benincasa aqui, Edu, depois eu fecho com uma pergunta com você, tá bom, querido? Para a gente poder, para você também poder descansar e ficar à vontade. Fernando, você já viu grandes goleiros, viu goleiros também que não eram tão grandes, né? A gente acompanhou o Abelha, a gente acompanhou o Alencar, né? A gente acompanhou o Barbiroto, amigo do Alex, que era um grande goleiro. Toinho, meu Deus do céu, o Toinho. Né? Então, tantos goleiros aí que a gente aprendeu a ver nesse tempo todo de história, quando você olha para trás, parece que foi ontem. Como é que você está vendo essa situação agora dos goleiros são paulinos, querido? Você esqueceu de falar do Anselmo aí, pô. Grande Anselmo, grande Marcos Bonechini, e a lista é grande. O problema do gol, eu vejo que está faltando mesmo só a última milha para o Volpi se firmar, né? Tem algumas defesas aí, salvou muitos jogos aí do São Paulo, muitos, não foram poucos jogos, né? Mas ainda está faltando, de repente, uma parte
eu não sei te explicar se é de fundamento ainda ou se é segurança mesmo. De repente é algo um pouco mais psicológico, né, que ele deva estar acertando aí, mas eu acho que está faltando um pouco para se firmar definitivamente no gol do São Paulo, né? Lucas Perry, muita gente pergunta, mas e o Lucas Perry? Lucas Perry, eu vejo que pode ser aí, a hora que o Volpi realmente se firmar, né, que não tiver mais dúvida nenhuma, o Lucas Perry ele vai ser um sério candidato a ser um Cantarelli, ou ser até um Toinho, né? Ele no Flamengo para o Raul Plasma e Toinho para o Valdir Pérez no São Paulo. Pode ficar muitos anos aí, até de repente mais aí que Bosco, né? Que foi goleiro aí do reserva também do Rogério. E então é isso. O gol do São Paulo tem que resolver somente essa última milha. Agora, a hora que resolver, cara, eu acho que o sistema defensivo e o gol vai ficar muito perfeito, vai ficar bem ajustado, né? Só mais uma observação importante, eu vejo ainda que está um pouquinho difícil de tirar esse vício do Diniz na saída de bola do Volpi também, né? Ele pegou um pouco esse negócio ainda de, às vezes, estar bem desesperado na saída de bola, mas isso aí, com o tempo, também eu acho que vai sair bem tranquilo, não vai ter maiores problemas. Ô, Ronei, muito bom. Só acrescentar assim, o PR precisa ser testado. Ele jogou aquele final de jogo com a LDU 3-0, né? Porque o Volpi se machucou, mas o jogo estava ganho já, então ele não foi muito acionado e jogou contra o Santos, aquele último jogo da pandemia que o São Paulo venceu por 2-1 e tinha jogado, acho que um amistoso antes. Ele jogou muito pouco pelo São Paulo. Eu acho que ele, talvez não, se ele não for titular logo, ele não fique muito, porque ele tem uma baita vantagem, que é um goleiro que tem passaporte comunitário. Então é uma chance do São Paulo fazer dinheiro com o PR, só que ele precisa jogar, ninguém vai contratar um goleiro que nunca jogou, então ele vai precisar jogar pelo menos uma meia dúzia de jogos, para falar, esse cara é bom, vou comprar ele lá, né? Mas acho que o São Paulo pode fazer um dinheiro com ele. E eu lembrei de um goleiro que ninguém falou aqui, que foi reserva aliás, a era Rogério Ceni, o Rogério era um cara que eu posso afirmar, ele só não jogava quando ele não tinha condições de andar, porque ele jogou muitas vezes sem condição de jogar. Mas ele, quando tinha a condição de andar, aí que ele ficava fora. E muitos goleiros aí, como o Ederson, o Richard, passaram pela base de São Paulo e fugiram porque sabiam que não tinha perspectiva nenhuma. Iam subir e ficar esquentando o banco vários e vários anos, os caras foram embora. Teve um reserva vocês não citaram, do Rogério, o Paulo Sérgio. Alguém lembra do Paulo Sérgio? Lembro. Eu não lembro. O meio jeitão de índio, assim, goleiro Paulo Sérgio, ele chegou a jogar. A gente tem uma passagem muito boa, cara. Teve um ano, o Juventude estava na primeira divisão. Eu fui cobrir o São Paulo com o Juventude lá em Caxias na quarta-feira, e eu não sei por que cargas d'água lá no hotel de Caxias, no quarto que eu estava no mesmo hotel de São Paulo, no quarto que eu estava, o jogo que estava sendo transmitido estava pegando, que era o do Inter. E no quarto que eles estavam, não pegava, estava passando um jogo de outra praça. Não sei por quê, porque o mesmo hotel, só eram andares diferentes. Eu estava num andar muito alto e eles estavam, o São Paulo reserva o andar completo, então o São Paulo reservou 2, 3 andares para a delegação. E aí eu estava falando com o assessor de imprensa, que não era o Juca que estava nessa viagem, era o outro, e eu falei, vem assistir, vocês querem assistir o jogo do Inter? Vem assistir o jogo aqui que tá pegando, puta. E aí, de repente, subiu o assessor de imprensa, subiu o Paulo Sérgio também, eu vou jogar domingo, eu quero ver o jogo. Não sei por que ele, não sei se o Rogério ia para a seleção, ele ia jogar domingo, ele sabia que ele ia ser o titular domingo contra o Inter no Morumbi. E aí teve um pênalti para o Inter, e o cara bateu no canto direito baixo do goleiro, no canto direito baixo, e o Inter ganhou. No domingo, o Paulo Sérgio foi pro jogo, no Morumbi. Eu me lembro desse jogo bastante, porque foi o dia que morreu o seu João Saad, presidente da Rádio TV Bandeirantes. Foi aquele domingo. Ele morreu de manhã. Nós até fomos chamados na Bandeirantes, falaram, hoje não vamos fazer o jogo sem piada, sem brincadeira, faz uma transmissão mais séria, dia de luto para a emissora. O Dirceu Maravilha gostava muito de piadinha, até os caras falaram, Dirceu, hoje você tem que segurar a onda aí, porque é luto, morreu o presidente da Bandeirantes. Bem, eu tô atrás do gol, pênalti pro Inter. Pênalti pro Inter, e o mesmo cara que bateu na quarta ia bater. E o Paulo Sérgio lá. E o Paulo Sérgio, quando veio da marca da Cal de frente para mim, eu só berrei para ele assim, Paulo, lembra que ele bateu no canto direito baixo o jogo de quarta-feira. Paulo pulou lá e pegou o pênalti, cara. Pegou o pênalti. E aí no vestiário, na entrevista lá... Olha que legal. O Edu me lembrou que ele tinha
pulado no canto baixo direito, que ele tinha batido, eu pulei lá, que aí eu lembrei, pô, mesmo, eu tava vendo o cara bater pênalti na quarta-feira, tal. Hoje isso não vai acontecer mais, porque hoje o preparador de goleiros, além de preparar o goleiro, ele prepara um relatório de onde os caras batem, que você sabe até quantas respiradas o cara dá na caminhada até a bola. Mas naquela época, isso não rolava e ele pegou esse pênalti. Aí, a partir desse momento, fiz uma amizade muito grande com o Paulo Sérgio. Ele era parceiro do Ceni no truco, cara. Jogava truco lá no CT. Ele e o Rogério contra eu e outros jornalistas. Às vezes eu e o Marcelo Lima, eu e o Marcelo Prado. Puta, era difícil ganhar deles, viu? O Paulo Sérgio, Edu, ele fez 5 partidas pelo São Paulo. Uma delas foi contra o Inter e ele pegou um pênalti. Pode pesquisar aí, não vou saber o ano certo, mas pode pesquisar que foi contra o Inter no Morumbi e ele pegou um pênalti. E eu não me lembrava. Nesse exato momento do pênalti, o Eduardo Afonso se tornou persona não grata no Beira-Rio. Entregou o lado que o cara bateu o pênalti. Não, mas era meio óbvio, né? Não sei como ele não lembrava. Eu não sei como é que ele não lembrava. Ele tinha visto o jogo 3 dias antes, comigo no quarto ainda. Claro. Muito legal essa história, né? Essas coisas são gostosas de conversar com quem está lá dentro, né? Com quem vive lá dentro do campo. Du, a gente está com 1h10 aí, eu sei que você tem compromisso, você está cansado, o dia não é fácil, né? Amanhã tem mais batente, tem mais correria. Eu só queria saber uma coisa, pelo menos da minha parte, depois de ter o Fernando Benincasa e o Alex, aí você, por gentileza, fica tranquilo. Vamos fazer essa rodada final, então. Vamos lá. Vamos. Du, me diz uma coisa só, querido. Eu queria entender um negócio. A gente não é jornalista, né? A gente brinca de fazer isso aqui achando que, né, que passa perto aí do trabalho que vocês fazem. Inclusive, eu sou um jornalista frustrado, porque eu tentei jornalismo um monte de tempo e não conseguia nem entrar, para você ver como é que eu conhecia do negócio. Edu, me diz uma coisa. Você fica 20 anos cobrindo o São Paulo, certo? Claro, eu quero acreditar que você fica esse tempo todo, e o setorista, ele fica esse tempo todo lá, porque o cara vai conhecendo o ambiente, conhece o jogador, conhece o dirigente, conhece o porteiro, né? E isso é importante para o nível de informação que você vai adquirir. Sim, mas isso, de alguma forma, Du, não restringe muito, por exemplo, o setorista com relação àquilo que você, de repente, vê e quer falar, mas você não pode falar porque você pode criar um problema lá para você mesmo dentro. Existe esse universo também de cuidado especial que o setorista tem que ter, Du? Essa é uma excelente pergunta, cara, excelente pergunta, né? Excelente, porque assim, o jornalista, e aí eu segui o meu caminho baseado em alguns caras que eu gostava de, por exemplo, quem são as minhas referências como jornalistas? O Ricardo Capriotti, o Luiz Carlos Quartarolo, como perguntador, Osmar Garrafa, gostava muito de fazer coletiva com o Garrafa, que a gente, quando não tinha essa restrição de uma pergunta só por veículo, eu e o Garrafa, se a gente quisesse tirar uma confissão do cara, ou o cara fugia ou o cara confessava, cara, não tinha como. Então tem algumas... Cara, mas eu criei meu próprio estilo. Então, o que eu fiz, cara? Eu passei, desde que eu amadureci lá na Bandeirantes, né, eu comecei a ter repercussão do que eu falava, que a Rádio Bandeirantes sempre foi e é um canhão. Eu falei, eu preciso criar um estilo. O que é importante para eu dar, o que é saudável eu dar, o que não me interessa, a não ser que vire uma coisa pública. Então, eu me pautei da seguinte forma. Tudo que acontece da porta do CT para dentro, seja bom, ruim, péssimo, ótimo, eu tenho que dar, porque é minha obrigação. A empresa que me contrata paga para eu trazer informação. Não importa se meu melhor amigo está jogando no time, se eu vou falar do meu melhor amigo, se eu vou falar do cara que eu odeio. Eu tenho que passar a coisa boa do cara que eu odeio e a coisa ruim do meu melhor amigo. Tudo que acontece da porta para fora do CT com o jogador não me interessa desde que não vire público. Virar público é o cara parar numa delegacia, num hospital, aí eu sou obrigado a ir atrás, porque o cara representa uma instituição. Agora, se o cara toma cerveja até às 5 da manhã, mas 6h30 marcado o treino, o cara tá em ponto, tá lá, e o técnico não reclama do cara, por que eu vou lá me meter a besta para averiguar que o cara toma cerveja? O cara toma cerveja e aguenta... Porque eu tomo cerveja até às 5 da manhã e vou fazer um jogo, às vezes, às 11 da manhã e ainda tô com o efeito da cerveja. Eu jogar pedra no telhado do cara de uma coisa que eu faço também. Entendeu? Então, assim, para mim, a cobertura, a verdade, só é quando ela é pública. O cara atropelou uma pessoa na rua, fora do CT, eu tenho que cobrir isso aí. Isso é um fato. O cara é um representante do São Paulo que atropelou, matou, machucou. Aí isso é uma coisa fora do CT. Mas se o cara bebe, sai com um, sai com outro, sai com a mulher do um pouco me importa. Não tô nem... E eu consegui passar isso sempre para os jogadores e técnicos, que a parte... Quantas vezes, eu não preciso mentir, quantas vezes em viagem, após o jogo, eu fui para o boteco que estavam os boleiros.
Se os caras me respeitassem, os caras iam sair correndo. Falar, puta, chegou. Às vezes os caras saem, porque chega 2, 3 jornalistas que eles não gostam, os caras saem correndo, cara, porque acham que o cara amanhã vai fazer um relatório, o cara bebeu 6 cervejas, olhou para 3 mulheres, deu uma pirueta no bar, discutiu com o garçom. Cara, isso não me interessa, cara. O que me interessa é assim, que o cara produz no campo. Então eu consegui toda a minha vida pautar nisso. E por isso que eu tenho amizade com tantos ex-jogadores do São Paulo, porque eu nunca fui de sacanear ninguém com esse tipo de coisinha que eu acho muito pequena. Lá no CT, cara, só me interessa uma coisa, informação. Só me interessa uma coisa, informação. Nem opinião, porque eu não sou comentarista. Eu tenho minhas opiniões próprias, que eu dou nas minhas lives, nas minhas aulas, mas eu não sou comentarista, nem fui da Bandeirantes, nem sou da ESPN. Então, me interessa a informação. E eu trabalho com informação. Se a informação é ruim, não é culpa minha. Se a informação é boa, não é culpa minha. Eu só sou um canal de transmissão da informação. E eu apuro muito, gente, eu apuro muito. Eu posso não ser o primeiro a dar, e eu não tenho nem muito... como eu vou dizer, orgulho, vaidade de ser o primeiro. Mas eu sempre dou a informação depois de muito bem apurada. E se vai prejudicar A ou B, ou beneficiar A ou B, não é culpa minha, porque a informação não é minha. As pessoas acham assim, puta, o cara acorda de manhã, eu passo muito isso nas minhas aulas, o cara acorda, abre o olho e fala assim, quem eu vou fuder hoje? Ah, hoje eu vou fuder o Volpi. Vou chegar e inventar uma história. Não, cara, eu acordo e penso assim, pô, vou no São Paulo hoje fazer um treino, o que tem de matéria legal? Que pauta eu posso levantar que vai dar repercussão? Pro lado bom, pro lado ruim, pro lado... tem um zum que eu já tô sabendo. Pô, vou atrás. Hoje eu vou focar nesse negócio. Tal jogador está sendo contratado, tal jogador está sendo vendido. Cara, é isso. A vida... Eu não sei tudo do São Paulo. Às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, tem muita gente me perguntando do patrocinador. Eu não sei, cara, eu estou tão focado nas contratações e no futebol que eu não estou cobrindo a parte de patrocinador. Às vezes até recebo, assim, um cara me liga, Edu, tá fechando com tal empresa, ou pode fechar, beleza, mas não é uma área que eu estou focado nesse momento. Se amanhã o São Paulo falar, encerrei as contratações e a minha chefia falar, Edu, se preocupa agora com patrocínio, eu vou deixar o CT de lado e vou passar o dia inteiro apurando, ligando para marketing, tudo mais, quem vai ser o patrocinador do São Paulo. A gente não sabe tudo, nem quem comanda e dirige sabe tudo. A gente erra porque a gente não negocia. Jornalista erra porque não negocia. Você às vezes liga, já aconteceu comigo, Rony. Liguei para o jogador. Você está vindo para São Paulo? Tô. Liguei para o empresário. Está vindo para São Paulo? Tá. Liguei para o diretor de São Paulo, para a pessoa de São Paulo que eu tenho confiança. Vocês estão contratando? Tô. Beleza. Cara, a hora que o cara sentou na mesa de frente, viu o contrato, viu uma linha que não gostou, não assina e acabou. E aí, eu dei a notícia errada? Não. O cara que na hora resolveu não assinar o contrato, ou o clube que na hora recebeu alguma informação e achou melhor não investir. O São Paulo já apresentou jogador que vestiu a camisa e não jogou, o Renato Gaúcho. Entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, o repórter sabe até a página 9. Na página 10, só sabem os caras que estão na sala assinando os contratos, assinando as minutas. O repórter, na página 10, ele só sabe a confirmação depois. Alguém liga e fala, confirmou, assinou. Aí você vai lá e coloca, fulano acaba de assinar. Fulano... Aí é porque alguém te passou. Aí se for mentira, você vai cobrar essa pessoa. Você vai falar, você quer me fuder? Você me passou, falou que assinou, que o caramba, e é mentira. Mas o repórter só sabe até a página 9. Como diz o Muricy, eu e vocês, não sabemos nada do que acontece lá dentro, porque a gente não entra lá onde o bicho pega mesmo, entendeu? A gente não entra, a gente não sabe. A gente sabe, assim, um boatinho, um carinha que liga, um outro cara que você conhece, que te conta uma história, aí você vai atrás, confirma com ele, é verdade, o cara te contou, o cara aumentou um pouco, mas isso é por aí. E você vai, mas isso, cara, é só com a experiência. Você não, primeiros anos eu não fazia nada disso, você vai adquirindo experiência. E ser setorista é bom, porque você tem... Sim, eu conheço desde o cara que abre o portão para mim no CT até o presidente Júlio Casares. Por exemplo, eu não vou fazer isso, mas se eu estiver muito apurado numa notícia, eu mando um WhatsApp para o Júlio Casares e espero a resposta dele, se eu não conseguir informação de nenhum lado. Então, acho que isso é meio confiança que você vai conquistando. Bacana. Confiança e credibilidade que todo mundo aqui coloca, né? O Edu, o Benincasa lembrou do encontro que a gente teve lá, claro que o Edu não vai lembrar da gente, mas a gente conversou lá com o Edu e ele foi de uma atenção, foi de uma parceria lá gigantesca, e a gente já tinha falado isso, né? Que é daquelas pessoas que a gente acredita. O Edu falou, a gente acredita, né? Então, assim, não tem muita explicação mas tem explicação. Mas assim, veja bem, eu nem sempre estou correto, mas eu procuro minimizar o erro ao máximo. Sim, claro. Às vezes acontece. Claro, Outro dia, não vou lembrar agora o que eu falei, outro dia eu escrevi lá, me passaram uma informação, foi a venda de porcentagem do jogador, aí me passaram, foi tanto.
Só que o cara fez uma conta, quando me passou, um cara da diretoria me passou. Ele fez uma conta do Brenner. Ele falou, são 18 milhões. Eu fui lá e publiquei, São Paulo, 18 milhões. Só que a conta do cara foi o seguinte, são 12 mais tantos de meta e os 20% que ficam com o São Paulo valem tanto. Aí dá 18 milhões. Só que na hora que ele não me passou essa matemática. Ele falou, está vendido por 18 milhões. Eu fui lá e publiquei. Aí passou um tempo, outros companheiros apuraram melhor, e eu fui lá e falei, vou explicar, porque eu disse 18 milhões. 18 se tivesse vendido 100%, com a Na verdade, o São Paulo só está recebendo 12 ou 10, eu nem lembro direito, entendeu? A gente erra, não existe perfeição, em nenhum lugar. O erro nesse caso é aquilo que a gente fala, né? O erro a gente sabe, até por aquilo que você passa, pela imagem que você passa, a gente sabe que é real, é um erro que pode acontecer e faz parte do pacote, não é nada intencional. Alex Prado, meu querido, faz aquela pergunta especial para o nosso querido Edu, para a gente poder liberar o Edu também. Não vai ser nenhuma pergunta, Ronei. O tempo já está avançado, já passamos 20 minutos do que o Edu prometeu. E eu queria aqui fechar essa participação aqui minha com o Edu, dizendo que hoje de tarde eu fiquei fuçando na internet, né, algumas coisas, e eu vi algo que me chamou muito a atenção. Um poeta, ele recitou algo que me tocou demais. Nunca se achar que é o melhor. Isso te manterá entre os melhores. Esse poeta, Edu Afonso. Essa é uma frase do Edu. Essa é uma frase do Edu. Eu peguei uma reportagem dele, e isso me tocou de uma forma maravilhosa. Então, Du, sucesso para você. Sou fã do seu trabalho, você é um cara sério naquilo que você faz. Me espelho muito em você. Uma das coisas que a gente nunca vai ver sair da boca do Edu é isso aqui também, ó. Galera está voltando. Isso não vai sair do Edu. Você pode ter certeza. Só não vai sair porque não tem dinheiro. Porque se tivesse, os caras teriam trazido. Com certeza. Então, Edu, agora, eu me despeço aqui de... Oi, pode completar. Só pode falar, né? Poeta, pelo amor de Deus, longe disso, né? E isso deve ter pego, isso faz parte da minha aula, que às vezes eu dou, agora não por causa da pandemia, mas eu dou em alguns cursos, né? Porque é justamente isso, é mais ou menos assim, isso vale para a vida, não é só para o jornalismo, para qualquer setor da vida, né? Você não pode se julgar o melhor, porque você nunca é o melhor, cara. Você nunca é o melhor, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém melhor. E melhor do que aquele que é melhor que você, vai aparecer um, tal. Mas se você tiver a ciência que você tem que brigar para ser o melhor, você vai conseguir, em algum momento, atingir o teu melhor. Que é isso que eu falei. Você vai atingir o teu melhor, talvez não seja o melhor de todos, mas é o teu melhor. É aquilo que você pode dar. Sim. O mais importante, que eu sempre falo também nas minhas aulas, é o jornalista deitar com a consciência limpa. De nunca ter feito nada propositalmente para criar uma situação. Tá? Pode sair, às vezes, involuntariamente, mas hoje, como eu disse para vocês, o Volpe me deu uma resposta atravessada na coletiva passada, vou foder ele, vou inventar uma história. Cara, isso não é jornalismo, cara. Isso você está entrando numa briga de... Não é, cara. Você tem que deitar com a cabeça no travesseiro e falar, estou dormindo consciente que eu fiz o meu melhor. Talvez não para muita gente, talvez para muita gente, talvez para um ou dois, mas eu fiz o meu melhor. E eu deito, cara, quase todo dia achando que eu fiz o meu melhor, não só no meu problema afeição, na minha vida também, cara, que é pautada pelos ensinamentos dos meus pais, que foram sempre muito corretos. Então, para mim, isso é o que importa, cara. Cliques, número de seguidores, cara que vai falar que eu sou bonzinho ou ruinzinho, pô, tô nem aí. Sério mesmo, tô nem aí. Fernando Benincasa, aquela pergunta ou a sua palavra final aí com o nosso querido Edu Afonso. O som, Fê. Fernando? Aí, porra. Perdão. Na verdade, eu tenho só uma pergunta muito rápida, é só um ponto de vista do Edu, e também já vou me despedir dele. Tietê, 3,5 milhões de euros, com relação ao ponto de venda final, né, depois do atingimento de meta. São Paulo pagou 22 milhões. Seja sincero, como você sempre foi, né? Mas no teu ponto de vista, o São Paulo recupera esse dinheiro? Não acredito. Ele pagou 22, já pagou uma parte, quase 30% desses 22, tem mais 22 para pagar, porque entrou juros, correção. Então, na verdade, ele pagou quase 40 aí, se a gente for ver, vai quase 35.
Mas tudo bem, o cara jogou, fez gols, tem que contar que ele também deu alguma coisa, né? Não vai recuperar. Primeiro que eu acho assim, o São Paulo estipulou um valor bom, que é 23 milhões, porque é a dívida que ele tem, mas acho, a não ser que o Tietchan vire um monstro sagrado no Galo, seja campeão brasileiro da Libertadores, tudo mais, arrebentando, aí talvez o Galo, mesmo com todas as dívidas, consiga pagar esse valor. Mas acho que o São Paulo, se o Tietchan fizer uma temporada bem razoável, bem tranquila, brigar por titularidade, e o Galo for bem, tem chance do Galo oferecer aí uma parte em dinheiro, uma parte talvez em algum jogador, e o São Paulo recuperar o prejuízo. Nenhum jogador se recupera o dinheiro investido, nenhum jogador. Porque o cara paga um pouco com o que ele joga, com o tempo que ele fica no clube. Você vê o Carneiro, o São Paulo gastou uma puta grana no Carneiro, fez 2 gols e jogou, acho que 12 partidas, 5 partidas, sei lá. E agora os caras estão falando que ele vai para a Juventus de Turim. Eu devo estar louco, eu devo estar vendo outro futebol, porque ou a Juventus está montando algum outro time aí para disputar a Série B italiana, porque, com todo respeito, o Carneiro não provou no São Paulo que pode jogar no Empoli, quanto mais na Juventus, né? Eu fiz essa pergunta para você, até porque essa conta já é até meio que fechada. Está em torno de 36 milhões na história do Tietchan, tá? Então, mas é isso. No mais, eu quero te agradecer, Edu, mais uma vez, né? E deixar meus parabéns aqui pelo seu sempre excelente, né, trabalho, né, a sua seriedade, e é unânime, né, até por todos os torcedores, seguidores aí dos Tricossauros, que você é uma pessoa que realmente somente agrega, não tem nada de termômetro nem para lá nem para cá, você somente agrega, né, onde você passa com a sua palavra no jornalismo. Um forte abraço para você, viu? Boa. Eu quero primeiro agradecer. Oi, Rony. Não, querido, pode falar, desculpa. Só queria agradecer aqui a vocês pelo convite, mais uma vez mandar um abraço para o Rafael, que permitiu esse contato nosso e essa participação. Obrigado, Rafa. Acho que ele está vendo a gente. Eu gostei muito do Tricossauros, porque eu me considero um dinossauro da minha categoria, né? Então acho que eu me encaixei bem. Eu sou dos caras mais da antiga, mais raiz mesmo, né? Eu gosto de sentar na arquibancada e ver Inter de Limeira e Novo Horizontino, e não ver Barcelona e Real Madrid, entendeu? É um gosto. Não que Inter de Limeira e Novo Horizontino seja melhor que Barcelona e Real Madrid, não é. Mas eu gosto, cara. Eu fui criado no interior, trabalhei os meus primeiros anos lá em Itu, acompanhando o Ituano. Então eu gosto de futebol do interior, gosto de futebol raiz, gosto de estádio velho, mas gosto do novo também para trabalhar, que é confortável, mas enfim, e acho que vocês se encaixam bem nesse modo de vida que eu tenho, dessa minha relação com o futebol. Então, eu gostei muito de ter participado, porque vocês levam o futebol assim, como torcedores do passado, do presente, mas sem mimimi, sem frescura, sem estádio, arena com assento confortável, bebida gelada servida por garçom. Não, eu sou da época de pegar a fila no boteco do estádio. Começou o segundo tempo, você está na fila do boteco ainda, esperando a cerveja quente, só para tomar um copo de cerveja no intervalo do jogo. Então, me identifiquei muito com vocês aí, gostei muito de participar e agradeço o convite. E quando a gente vinha correndo com o copo, né, Edu, a cerveja chegava na arquibancada, só tinha metade. Você falava, cara, cadê a cerveja? Porque caía tudo pelo caminho. E outro detalhe. Passava na arquibancada, né, com aquela... O sol fervendo passava na cabeça, né? E aí você ia tomar aquela cerveja choca, meu irmão. E um detalhe também, lá no Canindé, quando eu fazia isso, invariavelmente, que não eram jogos de muitos gols, o gol saía exatamente quando eu estava ainda no boteco, pegando a porra da cerveja. Chegava lá, porra, saiu o gol, saiu. Aí era 1-0, e eu não tinha visto o gol, porque eu estava lá tomando a cerveja choque quente. Mas era bom. Edu, querido, obrigado pelo seu tempo, por sua atenção, por sua amizade aí, por sua parceria, viu? Muito obrigado, Imagina. Cara. Você não sabe o quanto feliz, com certeza, você deixou a gente aqui, deixou o pessoal que esteve presente também, né? A gente fica muito feliz e desejando a você sempre sucesso. Estamos te acompanhando e torcendo muito pelo seu trabalho, pode ter certeza disso, amigo. Boa, para vocês também. Tudo de bom, sempre sucesso nas lives, a todos que acompanharam, quem vocês colocaram aqui mensagem, quem vocês não colocaram, um abraço a todos vocês, uma boa semana para todo mundo e vamos deixar passar um tempinho, quem sabe a gente faz mais uma aí até o final do ano, falando de uma conquista do São Paulo, ou de um momento especial numa final, alguma coisa assim, tá bom? Vamos sim. Boa. Obrigado, querido. Fica com Deus. Grande abraço. Viu? Valeu. Abraço. Pois bem, gente, Edu Afonso aqui participou com a gente, né? Tem o tempo dele, é claro. Alex também, né?
com a gente, sempre com a gente, o Eletricolor. Rapidinho, antes da gente fechar, eu queria que o Alex passasse um pouquinho aí do novo formato agora do Tricossauros, o que a gente está desenvolvendo aí, qual o próximo passo aí da franquia Tricossauro. Alex, comenta com o pessoal aí, por gentileza. Para o pessoal que está na live, é importante a gente estar passando essa notícia para vocês, porque o Tricossauros é um projeto em conjunto do São Paulo Raiz com Rony Altieri, Alex Prado, Olé Tricolor, e Fernando Benincasa, o mais querido SPFC. E no início do nosso projeto, nós começamos a fazer as transmissões através do São Paulo Raiz. Em comum acordo, nós decidimos agora ter um canal exclusivo do Tricossauros no YouTube. Então, eu convido você, torcedor tricolor que está aqui na live, vai lá, se inscreva no canal, é só digitar lá no YouTube Tricossauros, você já vai cair direto no canal, porque nós somos exclusivos, só tem um Tricossauros no YouTube. É patenteado, o domínio é nosso. Então vai lá, se inscreva no canal Tricossauros, porque a partir dos próximos programas, os próximos convidados, nós já estamos programando para que seja transmitido através do nosso canal lá no YouTube. Então, a gente vai estar passando mais informações para vocês durante a semana no Instagram do Rony, no Instagram do Fernando Benincasa, do Mais Querido, do São Paulo Raiz e do Olé Tricolor. Então fique por dentro, mas é isso, resumindo, Tricossauros agora tem um canal exclusivo no YouTube. Beleza, galera? Se o Benincasa quiser acrescentar mais alguma coisa, toca o pau aí. Não, é isso aí, rapaziada chegando, né? Muita gente hoje também, essa informação já começou a ser disseminada aí em uma pancada de grupos, né? O WhatsApp. Então é bem importante aí que todos possam compartilhar e ajudar, né, esse projeto do Tricossauros, que é bem bacana, né? Trouxemos aí pessoas extremamente importantes do meio, temos aí colegas torcedores. Então, assim, o negócio do Tricossauros é justamente esse, sem enfeitar pavão, mas chegando com qualidade. Isso é o que mais importa, né? Porque hoje o torcedor quer saber um pouco de tudo, mas de forma real. Mentira, ninguém nunca vai ver anúncio de contratações bombásticas. Isso aí, esqueça que isso aí não existe. Agora, eu acho importante, muito importante, né? E até eu aconselho muito a molecada que às vezes está trocando ideia, porque eu não sei se você reparou, né, Rony e Alex, você quando está num lugar, não agora na pandemia, né, claro, né, mas quando você está num bar que o negócio está liberado, muita molecada às vezes começa a conversar e tal, e os caras ficam, cara, mas como que você sabe disso? Como que... Então, assim, história, isso é história do São Paulo, independente de Leco, independente de diretoria nefasta, independente do que aconteceu. Nós temos um pouco da história e ela não é pouca. Então, eu acho que isso daí agrega bastante para o torcedor e não deixamos também, de qualquer forma, de atualizar sobre o momento. Não é só falar de antiguidade ou falar sobre o momento, mas de forma real. Isso é o mais importante. Beleza? Deixar um abraço para vocês dois também aí, né? E deixar um abraço para cada torcedor que também chegou junto com o Tricossauros hoje. Beleza? Lembrando aqui o tricolor mais louco do mundo, que o Tricossauros faz uma live toda terça-feira às 20 horas, trazendo sempre um convidado T-Rex, né, para brilhantar aí o nosso trabalho. E na medida que nós fomos migrando lá para o canal, nós vamos avisando vocês, que é claro, para vocês nos acompanharem nesses programas. Independente disso, eu tenho aqui os meus vídeos e as minhas lives, São Paulo Raiz com o Rony Altieri no YouTube, São Paulo Raiz. Rony lá no Instagram. E você, Alex? Olé Tricolor no YouTube, olétricolor.alex no Instagram. Você que é inscrito já em algum desses canais, corre agora para o Tricossauros. E você que é novo no Tricossauros, corre para os nossos canais também. Então vai ser um trabalho paralelo. Tricossauros com São Paulo Raiz, Olé Tricolor e o mais querido SPFC. É isso aí. Fernando, canal no YouTube, canal no Instagram, como é que você está aí da tua mídia, querido? Os dois, né? Tanto no Instagram como no YouTube, o mais querido SPFC oficial, né? E também, eu não consigo, eu criei um segundo perfil agora no meu pessoal no Facebook, para quem quiser adicionar,
né? Como o Fernando Benincasa, eu já atingi 5 mil. Então, eu criei um segundo perfil, que é Luiz Fernando Benincasa, né? Que é meu sobrenome. Então, vamos juntar lá, galera. Vamos chegando lá, que tem espaço para todo mundo. Beleza? É isso aí, já gente. Tem convidado para terça-feira que vem, Ronei? Já tem convidado para terça-feira que vem? Já tem convidado para terça-feira ou a gente vai deixar no suspense? Deixa no suspense. Beleza, então. Melhor deixar no suspense, hein? A gente vai divulgar, a gente divulga no canal do Tricossauros, né, Alex? A gente divulga no canal do Tricossauros o próximo convidado. Pessoal, muito boa noite a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Se cuidem acima de tudo. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês, feliz com a presença dos meus amigos aqui, meus irmãos, feliz com a presença do grande Edu Afonso, né? Enfim, e vamos trabalhando aí para ter novidades próximas. Acompanhem os canais aí, como os nossos amigos falaram. E a gente volta a se falar na próxima terça-feira, 20 horas, com o convidado T-Rex, aqui no Tricossauros. Tamo junto, gente. Grande abraço. Um abraço.